Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você assistiu ao último vídeo, você descobriu algo chocante. A ideia de uma dieta cristã original nunca existiu. O cristianismo primitivo, na verdade, demoliu todas as regras alimentares do judaísmo, deixando os seus fiéis em um estado de liberdade quase total e aterrorizante quando estavam à mesa. Porém, o cristianismo, que começou sem regras sobre a comida, acabou criando uma cultura alimentar rica e muito complexa. Hoje, vamos mergulhar um pouco na história de dois alimentos que se tornaram muito mais do que simples comidas. Eles se tornaram a própria identidade da nossa civilização ocidental. E vamos assistir à batalha épica que um deles travou contra um rival pagão. Estou falando da religião do pão e do vinho. Porque entre todas as coisas, Jesus escolheu justamente o pão e o vinho, na última ceia, para se tornarem os símbolos centrais de sua mensagem. Teria sido a mesma coisa com tâmaras e leite, talvez? A resposta é um sonoro e absoluto não. E para entender o porquê, precisamos entender que o cristianismo não inventou o prestígio desses alimentos. Ele herdou. Para a cultura que dominava o Mediterrâneo, a cultura greco-romana, o pão e o vinho eram os símbolos máximos da civilização, por um motivo de uma beleza filosófica fascinante. Eles não existem na natureza. Ninguém nunca encontrou uma árvore de pão ou uma fonte de vinho. Ambos são produtos do artifício humano, de um processo longo, complexo e tecnológico que transforma a natureza bruta em cultura refinada. Pense no pão. Exige agricultura, colheita, moagem, a mágica da fermentação com o fermento e o domínio do fogo para o cozimento. Pense no vinho. Exige o cultivo da videira, a colheita, a prensagem e, de novo, a mágica da fermentação, onde o homem pega um processo de morte, a decomposição, e o transforma em um processo de vida. Para os gregos e romanos, comedor de pão era sinônimo de homem civilizado. Quem não comia pão era um bárbaro, alguém que ainda vivia como os animais, comendo simplesmente o que a natureza lhe dava. O cristianismo, com uma inteligência estratégica formidável, pega esses dois símbolos de civilização e os batiza. O pão, que era o corpo do homem civilizado, se torna o corpo de Cristo. O vinho, que era o sangue da terra, a alegria do banquete, se torna o sangue da nova aliança. A religião nova se enraiza na cultura antiga, tornando-se muito mais fácil de digerir. E essa fusão foi tão poderosa que quando o Império Romano ruiu, foi a Igreja com seus mosteiros que se tornou a guardiã da viticultura e da panificação, carregando essa cultura mediterrânea para o resto da Europa. Comer pão e beber vinho se tornou um sinal de progresso, de civilização e agora de fé cristã. A força dessa união era tão grande que entrou até mesmo na linguagem, nas metáforas mais profundas. Quando um cristão reza "O pão nosso de cada dia nos dai hoje", ele não está pedindo um milagre. Ele não pede o maná que caía do céu. Ele pede o pão, o fruto do trabalho. É uma oração que celebra a parceria entre Deus e o homem. Santo Agostinho, que era um gênio da comunicação, usava uma pagnota de pão em seus sermões e dizia aos fiéis: "Este pão conta a vossa história." Por quê? Os grãos dispersos no campo são vocês, pagãos, sozinhos. A colheita foi a palavra do evangelho que os reuniu. A moagem foi o arrependimento que quebrou o vosso orgulho.
O amassar com a água foi o batismo que vos uniu em uma só massa, a Igreja. E o fogo do forno foi o Espírito Santo que vos tornou perfeitos. Não há como ser mais claro. Ser cristão era como ser um pão. Mas todo símbolo que une também divide. O pão que unia os cristãos serviu para dividi-los de seus adversários. Durante as cruzadas, por exemplo, cronistas cristãos chegavam ao ponto de fazer crítica gastronômica, dizendo que o pão dos muçulmanos era uma focaccia mal cozida. Uma bobagem histórica, claro, já que o pão nasceu no Oriente Médio, mas que mostra como a comida se torna uma arma de propaganda em tempos de conflito. E aqui chegamos a um ponto fundamental. O pão e o vinho não se tornaram símbolos tão poderosos apenas por serem bons para pensar. Eles eram de fato considerados bons para comer, a realeza dos alimentos. A ciência da época, baseada na teoria dos 4 humores de Hipócrates e Galeno, via a saúde como um equilíbrio. E o pão era considerado o alimento mais perfeitamente equilibrado de todos. Nem muito quente, nem muito frio, nem muito seco, nem muito úmido. Era o centro de gravidade da dieta. O vinho, por sua vez, era o parceiro ideal do sangue, o humor mais vital. Na mentalidade antiga, o vinho literalmente fazia sangue. Era o combustível da vida. O poeta Paolo da Certaldo, no século XIV, descreveu a vida como um barril de vinho, que com o tempo vai sendo diluído com água, até que a vitalidade se esgote. Uma imagem poética que só funciona porque a equação vinho é igual a vida era uma certeza absoluta. Além disso, o vinho era mais seguro do que a água, muitas vezes contaminada. Beber vinho era uma questão também de saúde pública. Misturava-se vinho à água para purificá-la. E essa união prática se tornou um símbolo teológico profundo na missa, onde uma gota d'água, a humanidade, se une ao vinho, a divindade de Cristo. Mas essa expansão da cultura do vinho para o norte da Europa não foi um passeio no parque. Ela encontrou um rival à sua altura. Uma bebida robusta com a sua própria cultura e seus próprios deuses. A cerveja. O confronto foi inevitável. Para os missionários cristãos, a cerveja usada nos rituais pagãos não era apenas uma bebida diferente. Era a bebida do demônio. Existe uma história fantástica sobre São Columbano, um monge irlandês que encontrou um povo germânico prestes a oferecer um enorme barril de cerveja ao deus Wotan. Columbano não fez um sermão. Ele foi até o barril e soprou dentro dele. O barril explodiu em 1000 pedaços. E junto com a cerveja, diz o biógrafo, saiu a força maléfica. Uma demonstração de poder. Mas a vida real é muito mais complexa. O mesmo São Columbano servia cerveja todos os dias em seu mosteiro. A lógica é muito simples. A cerveja é demoníaca se usada para adorar a um demônio. Se bebida para matar a sede, é apenas mais uma criação de Deus. A batalha não era contra a bebida em si, mas contra o seu significado. E no fim, a cultura cristã foi tão inteligente que até mesmo batizou a cerveja, criando milagres de multiplicação de pão e cerveja, adaptando o evangelho à cultura local. Pão, vinho, cerveja. Vimos como o que bebemos e comemos constrói e destrói mundos, define fronteiras e conta a história de quem nós somos. Mas até agora falamos dos heróis da nossa história. No próximo vídeo, vamos abrir um capítulo muito mais sombrio e complexo. Vamos falar do anti-herói,
o alimento mais desejado, mais temido e mais regulado da história cristã. O símbolo da nossa condição mortal, da violência e do prazer mais carnal. Vamos falar da carne. A relação do cristianismo com a carne é uma história de profunda ambiguidade. Um drama de 2000 anos entre o desejo e a culpa, que começa lá no Jardim do Éden e chega até o debate sobre o vegetarianismo de hoje. E a pergunta que vamos nos fazer é a seguinte: por que a Igreja, que herdou uma tradição que autoriza comer todos os animais, passou tanto tempo sentindo que abster-se é melhor? Prepare-se, porque o debate vai ser sangrento. Não perca e até a próxima!